Nós já estamos na última volta. Estamos no capítulo 7, indo para o final do Sermão do Monte. Aqui Jesus já começa a concluir algumas coisas. Mas é importante frisar, porque isso é algo que precisa ficar gravado em nosso coração. O Sermão do Monte não foi pregado por Jesus para nos ensinar somente o que fazer. Ele foi pregado para nos ensinar o que nós devemos ser. O alvo de Jesus, o objetivo de Jesus é o coração. É trabalhar o coração. E a partir do coração, então, as outras coisas, elas começam a acontecer. A vida no monte não é uma vida que a gente vive literalmente em cima de um monte. A vida no monte é uma vida vivida dentro dos princípios do reino de Deus. Uma vida que ouve a pregação de Jesus, ouve o sermão do monte e se empenha, se esforça para colocar em prática isso. Uma das coisas que marcam a vida no monte é contentamento e satisfação no Senhor. Na verdade, essa é a porta de entrada do ensino de Jesus. No início, lá no capítulo 5, no versículo 1, nós somos informados que havia multidões seguindo a Jesus. Jesus olha para aquela multidão, ele para, ele senta e começa a ensinar dizendo. O movimento dos discípulos, quando Jesus senta, é se aproximarem dele. Os discípulos fazem o movimento de chegar perto de Jesus e sentar ali com Jesus para ouvir o que Jesus iria ensinar. E esse deve ser o nosso movimento também. Deveria ser o nosso movimento como discípulo de Jesus. No pé daquele monte havia todo tipo de gente. Havia os curiosos, sabe aqueles vizinhos fofoqueiros? Não você, né? O teu vizinho não tem vizinho fofoqueiro. É nós que temos vizinhos fofoqueiros, né? Aquele vizinho fofoqueiro que vai... A cara de uns é impagável, desculpa. Às vezes, quando acontece um movimento, saem muitas pessoas para a rua para tentar entender o que está acontecendo. Não há um interesse real em saber o que está acontecendo para ajudar. Não, é só para saber o que está acontecendo. É só para saber, para poder contar para os outros. Então, provavelmente, essa multidão aí que seguia Jesus era composta de todo tipo de gente. Os curiosos, os fofoqueiros, os interesseiros, né? Aqueles que queriam uma bênção, porque Jesus era o milagreiro da época. Era aquele cara que podia fazer qualquer coisa, ele podia ressuscitar morto, ele podia multiplicar pão e peixe, ele andava sobre as águas, Jesus estava em alta. Então muitas pessoas provavelmente se aproximavam de Jesus com uma postura interesseira para receber algo. Mas havia aqueles, e o texto trata esses como discípulos, aqueles que se aproximam para ouvir o que Jesus tem para ensinar. Eles não estão preocupados apenas com o que Jesus pode fazer por eles. Eles estão preocupados, o interesse deles é naquilo que Jesus é e na forma como Jesus vai trabalhar o coração deles. Tanto é que Jesus inicia o seu sermão, o Sermão do Monte, falando sobre felicidade, falando sobre contentamento. Isso é o desejo mais primitivo do ser humano, mais nato do ser humano. Felicidade. E você pode colocar outro nome nisso, mas no fim das contas, é isso. Alguns dizem assim, não, eu não preciso ser feliz, eu preciso ter paz. Estamos falando da mesma coisa, talvez com termos diferentes. Mas sabe, aquela tranquilidade no coração de poder olhar para a vida e dizer, eu vivo bem. Eu vivo uma vida que vale a pena. E é nesse caminho, então, que Jesus começa a conduzir os seus discípulos. E ele começa de uma maneira controversa. Ele começa de uma maneira que poderia causar dúvida na cabeça de algumas pessoas, até mesmo, inclusive, dos seus próprios discípulos. Porque Jesus, ele inicia dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E o que Jesus está ensinando aqui não é pobreza intelectual, pobreza em espírito, pobreza intelectual. Não é também pobreza espiritual no sentido de que, eu não sei muitas coisas sobre Deus. O Anderson sabe mais, a dona Márcia sabe mais, eu sei menos. Não é nesse sentido que o texto está falando. O texto está falando bem-aventurados, são aqueles que reconhecem que são pobres espiritualmente, que reconhecem que não são nada sem Deus.
que espiritualmente eles são vazios, eles são mortos. Não há nada de bom em si próprio. Porque são esses que herdam, são a esses que pertence então o reino dos céus. É interessante esse termo bem-aventurados. Algumas traduções trazem felizes. Há algumas traduções também que dizem até mais do que felizes. Mas a ideia do texto no original, é aqueles que são abençoados com felicidade. É um tipo de felicidade que só pode ser encontrado em Deus. É um contentamento que flui de Deus e toma conta do nosso coração. É desse tipo de felicidade que Jesus está falando. Por isso que a vida no monte, a vida vivida segundo os princípios do reino de Deus, ela é marcada por contentamento e satisfação do Senhor. Eu entendo que Ele é tudo o que eu preciso. Essa série completa está no Spotify e também no YouTube, o canal da igreja, você pode acompanhar lá, ou podemos conversar melhor em outro momento também sobre isso. É só me procurar que eu ficarei feliz. Mas nós precisamos avançar. Jesus ele começa trabalhando do lado de dentro. Ele começa trabalhando o coração. Ele começa apontando para aquilo que somos. E aí, conforme ele avança no seu sermão, ele transiciona daquilo que somos para aquilo que fazemos. Jesus ensina que a obra dele em nós precisa ser percebida. Ela precisa ser vista. É por isso que ele usa aquelas duas ilustrações. Vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Um sal só cumpre o seu propósito quando ele se gasta, quando ele é percebido. A luz, da mesma forma, ela só cumpre seu propósito quando ela está conectada, quando ela está se gastando dentro da caixa, ela não ilumina nada, não mostra caminho para ninguém. Jesus avança ainda mais, e isso ainda dentro do capítulo 5, e eu gostaria que você atentasse para o versículo 17 do capítulo 5. Quando Jesus diz, não pensem que eu vim abolir a lei. Eu vim cumpri-la. E ele diz que a lei seria cumprida completamente. E a partir então do capítulo 5, versículo 17, Jesus começa um grande arco, uma grande sessão dentro do Sermão do Monte. Sessão que se encerra hoje, com o texto de Mateus 7. E a gente já vai entender isso um pouquinho melhor. Mas a partir então do capítulo 5, versículo 17, Jesus começa a corrigir a perspectiva errada, o ensino errado, a interpretação errada que os religiosos da época tinham acerca da sua palavra. Eles não apenas interpretavam errado, como também acrescentavam coisas erradas, coisas distorcidas à Bíblia. E Jesus corrige isso, e o objetivo dele ao fazer isso é mostrar como deve ser a nossa postura diante dos mandamentos dele. De novo, Jesus ele fala, por exemplo, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele traz a ideia ali de que o mandamento que foi dito, que foi ensinado era, não odeie o seu irmão. Mas Jesus diz, se vocês odiarem o seu irmão no seu coração, você já matou ele? Caramba! Perceba que até quando Jesus está nos dizendo o que fazer, ele trabalha primeiro aquilo que somos. Até mesmo quando Jesus está claramente tratando de situações práticas, ele trabalha primeiro o nosso coração. Porque aquilo, o que fazemos, é resultado disso, o que somos. Porque só fazer pode ser hipocrisia. E é isso que Jesus trata no capítulo 6. No capítulo 6, Jesus começa a conversar com os seus discípulos e ensinar para toda a multidão, obviamente, que estava ali, sobre hipocrisia e vida no secreto. A hipocrisia é o desejo de representar diante dos outros, e até mesmo diante de Deus e de si próprio, uma coisa que não somos. Jesus usa 3 exemplos, 3 práticas essenciais na vida religiosa da época. Ele fala sobre a ajuda aos necessitados, a esmola. Ele fala sobre oração e ele fala sobre jejum. E ele diz que aqueles hipócritas, os hipócritas, eles faziam essas coisas a fim de serem vistos pelos outros. Como uma forma de teatro,
para representar uma espiritualidade que, na verdade, não era verdadeira em seus corações. Era apenas faz de conta. Era apenas uma casca. E através disso, então, Jesus nos ensina que o remédio para a hipocrisia é vida no secreto. É investir tempo diante do Pai. É ir para o quarto em secreto. É jejuar sem ficar criando alarmes, chamar atenção para si. É não ajudar os outros e depois ficar postando na desculpa de dizer, não, é só um incentivo para os outros ajudarem também. É claro que isso vale. É claro que existe uma forma de a gente ajudar os outros e tornar isso público com uma verdadeira motivação de fazer outras pessoas se juntarem à boa ação. Não é errado em si. Mas Jesus trabalha o coração. Então o coração é o alvo da ação de Jesus. Então o único remédio para a hipocrisia é a vida no secreto. E esse remédio é contínuo. Não sei se alguém aqui faz algum tipo de tratamento, que você recebe a receita e vem lá entre parênteses assim, contínuo. Não dá para parar. Parou, volta a ficar doente. Esses dias, alguém falou assim, alguém estava falando sobre ansiedade e disse assim, não, eu tenho me sentido muito bem. Inclusive, nem estou medicada. Tem gente que se não está medicada, dá uma bloqueada. Mas é nesse sentido. Não é um remédio, não é uma dose que a gente toma e pronto, está sarado, curado para sempre. Diariamente, constantemente, insistentemente, nós precisamos ir ao nosso Pai em secreto para sermos tratados e trabalhados em nosso coração. Uma nova sessão se inicia no capítulo 7, uma nova sessão pequena se inicia no capítulo 7, quando Jesus começa a ensinar sobre o relacionamento do discípulo com o próximo. E não só com o próximo, mas também como o Pai. Nós iniciamos o capítulo 7 na semana passada. Nós falamos capítulo 7 a partir do verso 1 até o verso 6. Meditamos no domingo passado sobre o julgamento do coração. Entendemos que devemos enxergar a si próprio com clareza e enxergar ao outro também com clareza, para podermos julgar de acordo com a reta justiça. Esse eu acredito que está um pouquinho mais fresco aí na memória de alguns. Mas, a partir do verso 7 até o verso 12, que é o texto base de hoje, Jesus também nos desafia a enxergar a Deus com clareza. Então, o movimento inicial aqui do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 12, é enxergar a si próprio com clareza, é enxergar ao próximo com clareza e enxergar a Deus também com clareza. E aí nós vamos concluir isso hoje. Eu sei que há muitas pessoas que dizem a você como você deve se enxergar. Há muitas pessoas que dizem a você como você deve enxergar o outro. Há muitas pessoas que dizem a você como você deve enxergar a Deus. Mas nós, em tempos de tantas vozes e ensinos, iremos sentar-nos e ouvir o Mestre, por meio da sua palavra. Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Ela é a verdade. Em nome de Jesus, nós clamamos que Teu Espírito Santo nos traga discernimento, nos traga sabedoria, nos traga coragem. Em nome de Jesus, que possamos ouvir e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Essa é a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já se deparou diante de uma porta trancada, impossível de abrir? É interessante que o crente bom, nesse momento, quando ele escuta essa pergunta, ele já torna místico a ilustração, né? Ele já pensa, é aquela porta que eu estou há tanto tempo orando e tal. Calma. Nesse momento eu quero pensar numa porta literal, tá? Talvez você até mesmo deu literalmente com a cara na porta. Sabe aquelas portas de vidro que não dá para enxergar se está fechada ou está aberta? Que você tem gente que chegou a sentir a dor, né? Ai, né? Aquela porta que você vai com tudo, com pressa. E bam! Aí você dá 2 passos para trás, você dá uma olhadinha para o lado, vê se ninguém viu, para depois você fazer, né? Para você demonstrar que sentiu o golpe. Mas isso até então, assim, é tranquilo, porque todos nós podemos ser enganados por uma porta transparente e limpa. Vou dizer limpa, né? Eu já bati a cabeça em porta de vidro sujo. É desatenção. Mas todos nós podemos ser enganados por uma porta de vidro limpa. Mas o que dizer quando nos deparamos com uma porta que tem uma faixa? E a porta está escrito, puxe. E você está na porta empurrando. E aí você empurra, e você olha para a porta e dá uma olhadinha lá para ver se tem alguém lá dentro, como quem diz, estão de brincadeira comigo? Aí chega alguém do seu lado, olha bem no seu olho e puxa a porta. A gente fica como sabe onde enfiar a cara, né? Não sei se isso já aconteceu com você. Comigo não. Mais do que 2 vezes, eu acho. Mas às vezes, a nossa vida de oração é assim. Oramos, insistimos e achamos que Deus não quer responder. Inclusive, temos a ousadia de dizer, Deus não quer me responder. Afirmamos isso. Deus me abandonou. Deus está em silêncio. Deus só ouve o outro. Mas, na verdade, o problema não está no silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus também é uma resposta. Às vezes te acalma, espera, sossega o coração. O problema não está no silêncio, na aparente falta de resposta. O problema está na direção do nosso coração. Nós estamos diante da porta que Deus mandou a gente bater. Nós estamos diante da porta que deveríamos puxar e estamos empurrando. A direção do nosso coração é contrária à vontade de Deus. E ao invés de sondarmos o nosso próprio coração, para que o nosso coração seja mudado, a gente quer que Deus troque a forma que a porta funciona. Eu vou empurrar tanto ela até que ela se abre. Jesus aqui nos ensina que a oração não é uma técnica para mover o céu, para fazer a porta funcionar de uma forma diferente. A oração é um caminho, é um processo para alinhar o coração dos filhos com o coração do Pai. Nós já tratamos acerca da oração, inclusive em alguns sermões dentro dessa série. No capítulo 6, a partir do verso 4, Jesus começa a trabalhar sobre isso. Ele fala sobre o lugar em secreto, ele diz que devemos ir em secreto e conversar com o nosso Pai. O nosso Pai já está nos esperando e o nosso Pai já sabe do que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Antes mesmo de falarmos qualquer palavra, Deus já sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe para qual lado essa porta deve abrir.
Sendo assim, não adianta forçar. Pouco importa se somos insistentes, no sentido contrário. Deus não vai se dobrar diante da nossa teimosia. Porque quando o nosso coração ora em direção contrária à vontade de Deus, o nome disso não é perseverança, é teimosia, é rebeldia. Deus não vai se curvar aos nossos desejos. A oração, portanto, não pode ser encarada como um esforço para convencer Deus de que a minha ideia é melhor do que a dele. Olha, Deus, se a porta abrisse desse jeito, eu acho que ia ser melhor para as pessoas passarem. Saiba, Deus entende melhor de portas do que você. Não é um esforço para convencer a Deus, mas por meio da oração nós somos transformados pela presença, pela comunhão com Ele. Nesse trecho do Sermão do Monte, Jesus mostra que a verdadeira oração, ela nasce da confiança. Ela se sustenta, ela se baseia na bondade do Pai. E ela se manifesta em amor. Nesse texto, Jesus ensina a seus discípulos sobre 3 coisas. Eu quero abordar aqui no sermão de hoje. Ele ensina sobre os filhos que oram, sobre o Pai que responde e sobre o amor que reflete. Em primeiro lugar, os versículos 7 e 8, quero ler mais uma vez, diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Irmãos, certamente estamos diante de um dos textos mais incríveis da Escritura. Estamos diante de um dos textos mais reconfortantes da Escritura. Estamos diante de um dos textos que deveria fazer a nossa mente surtar de fé, o nosso coração surtar de fé e nunca mais voltar ao normal. Porque o texto está dando essa garantia. Orem, e eu vou ouvir vocês. Peçam, e eu darei a vocês. Batam, a porta será aberta. Busca, você vai encontrar. O texto claramente está dizendo isso. O problema é quando pegamos isso, tiramos do contexto e jogamos nas nossas situações e tentamos dobrar o texto para ele dizer uma coisa que Deus não disse. Para ele dizer o que Jesus não disse. Jesus não está ensinando aqui uma técnica de oração. Ele está descrevendo uma relação. Ele está falando sobre relacionamento. Lembre-se, por favor, o objetivo de Jesus ao pregar esse sermão não é ensinar o que a gente tem que fazer. Ah, façam isso então, peçam, batam, busquem. Não, é o que nós devemos ser. Através disso, sejam pessoas que buscam relacionamento com o Pai. O problema é que nós somos apaixonados por métodos milagrosos que prometem resolver nossos problemas. Nós amamos isso. Inclusive, o que nos chama a atenção nas publicações, nas redes sociais, nas propagandas, é justamente aqueles enunciados que prometem facilitar a nossa vida de alguma forma. Perca 20 quilos em 2 semanas. Aí tu pensa, eu não acredito nisso, mas eu vou dar só uma olhadinha para ver o que é. Recupere o cabelo que caiu em 2 meses. Eu não acredito nisso, mas eu sou crente, eu acredito em milagres, vou dar uma olhada. Isso sempre nos chama a atenção. Não há nada de errado em sistematizar algumas coisas. E entendermos e encararmos a vida com Deus através de processos, sistematizar as coisas, organizar as coisas, para facilitar o nosso entendimento e dar um passo de cada vez. Não há nada de errado nisso. Se houvesse algo de errado nisso, eu estaria sendo um hipócrita dizendo isso aqui, porque o sermão está organizado em 3 pontos. E há um processo, há um movimento dentro disso.
Não há nada de errado em organizar as coisas para dar um passo de cada vez. O problema é quando colocamos a esperança na fórmula ou nas fórmulas das coisas. Quando queremos tornar tudo fórmulas para resolver os nossos problemas de uma forma muito rápida. Fique rico em 10 passos. Você pensou em 10 passos? Tá fácil, né? Se livre da ansiedade em 5 dias. Pô, 5 dias? Já estou ansioso pelo final. Nós somos apaixonados por esse tipo de coisa. Pela facilidade. Se pudéssemos, nós chegaríamos diante de Jesus e dizer assim, tá bom, Jesus, eu vou poupar teu tempo. O senhor tem 3 anos e meio aqui na Terra. Não precisa perder tempo comigo. Só me diz. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou e faço. Pronto, resolvido. O interessante é que Jesus faz isso. Mas quando ele resume tudo em 2 coisas, mais uma vez ele aponta para o coração. Não tem para onde correr. Não é sobre o que a gente faz. É sobre o que a gente é. Claramente, Jesus não é do tipo guru espiritual que muitos estão acostumados. Chega e diz assim, me dá um conselho. O que eu faço nessa situação? Como que eu resolvo esse problema? 2 mais 2 igual a 4, então faz isso aqui, pronto, resolvido. Nós somos apaixonados por esses métodos. Eu lembro de uma vez, irmãos, que eu vi isso dentro de uma igreja, onde um pastor, ele apresentou um método de crescimento para a igreja. E ele apresentou uma conta maluca, diabólica. Ele disse assim, quando ele apresentou toda aquela ideia, todo aquele método de crescimento, ele disse assim, Deus, nessas palavras, Deus nos deu algo melhor que o Pentecostes. Em tanto tempo, se a gente fizer isso aqui, a nossa igreja vai estar maior do que o início da igreja de Atos. Uau, o cara tem muita fé para falar um negócio desse. Nós somos apaixonados por métodos milagrosos. Mas Jesus não aborda as coisas dessa forma. As 3 ações que Jesus cita aqui, pedir, buscar e bater, revelam a confiança crescente e contínua de quem sabe que há alguém do outro lado da porta. Há alguém do outro lado da oração. Eu não estou pedindo para o vazio. Eu não estou batendo numa parede. Eu não estou buscando o destino, o acaso. Não. Há alguém do outro lado da porta. Os filhos que oram, eles oram ao Deus, ao Pai pessoal que está do outro lado. Essas 3 palavras, esses 3 verbos que Jesus usa, não tem a ideia de fazer uma distinção aqui entre cada um deles, pedir uma coisa, buscar outra, bater outra, mas a ideia é essa relação crescente, contínua, eu permaneço ali, eu peço, eu busco, eu bato, por quê? Porque eu sei que tem alguém do outro lado. Eu sei que tem alguém aqui comigo. Da mesma forma que Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele sabia que tinha alguém ali que fechou a boca dos leões. Da mesma forma que os amigos de Daniel são atirados na na fornalha ardente, num grande forno, o texto diz que quando os que estavam lá fora olham, percebem que há um 4º homem lá dentro. E aqueles 3 amigos saem de lá como se tivessem saído de uma sauna, talvez. Ou nem isso, nem suado. Mas essa é a certeza dos filhos do Pai Nosso. Eles sabem que tem alguém do outro lado. Por isso eles buscam, por isso eles batem, por isso eles pedem. Porque há alguém do outro lado da porta. Há alguém do outro lado da oração. Há alguém que diz, venha, entre em secreto, porque eu estou te esperando. E eu já sei o que você precisa antes mesmo de você falar qualquer coisa. Antes mesmo de você bater,
de você pedir, de você buscar, eu já sei do que você precisa. Então, irmãos, os filhos que oram, eles precisam se livrar da crença que a oração é um meio de manipular Deus, porque não é. A oração não é um meio de manipular a Deus. Eu vou orar muito, e aí Deus vai se curvar. Eu vou insistir muito, aí Deus vai se render. Quando eu me tornar muito espiritual, quando eu acumular muitas horas de oração no meu livro Ponto da Oração, Deus vai dizer, pronto, chegou. Completou 1000 horas, toma aqui teu ticket, pede o que tu quiser que tu vai ganhar. Pode gastar na área da vida que você quiser. A oração não é um meio de manipular Deus, mas é aprofundar a comunhão com Ele. Salmo 37, versículo 4 diz, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Não é o contrário. Não é espere que Deus atenda aos desejos do teu coração, para que então você se deleite nele. Porque aí o resultado não vai ser deleite em Deus, alegria em Deus, satisfação em Deus. O resultado vai ser alegria, satisfação nas coisas que Deus fez, nos sonhos que Deus realizou para você. É como aquela história da lâmpada mágica. Você esfrega ela, ganha 3 desejos e se alegra porque os seus desejos serão atendidos. Deleite-se no Senhor. A oração é para isso. A ideia do deleite é encontre prazer. Sabe quando você gosta de estar com alguém? Quando você sente saudade de estar com alguém? É isso. Deleite-se no Senhor. A oração é para isso. Porque quando o nosso coração encontra deleite nele, o nosso coração ele é transformado. Falamos sobre isso no capítulo 6. O nosso coração é transformado e agora os nossos desejos não são mais os nossos desejos. Eu não tenho desejo mais de fazer aquilo que eu naturalmente queria. Porque agora o meu coração foi mudado. Na relação com o Pai, o meu coração foi transformado. Logo, os meus pedidos também mudam. O problema é que nós encaramos, muitas vezes, isso aqui como um versículo de cabeceira, uma promessa, aquelas caixinhas de promessa, e a gente pega isso e acha que esse texto, então, dá o direito de a gente pedir qualquer coisa e enxergar Deus do outro lado na obrigação de dar para a gente. Quando Jesus diz isso, Ele não está estimulando a multiplicação de palavras vazias, mas é um exercício de confiança no Pai. Você já pediu? Continue buscando. Você continuou buscando? Pois continue batendo. Essa é a ideia. Creia que do outro lado existe alguém. O Pai nosso, o seu Pai, está ouvindo as suas orações. Os filhos que oram, eles possuem uma fé que vive de joelhos, vive pedindo, vive buscando, vive batendo, pois a oração é o seu fôlego, é o fôlego da alma daquele que crê. Um cristão que não ora, não existe. É uma contradição de termos. Então, sim, é o momento de olharmos para a nossa vida de oração. O quanto temos orado, o quanto temos nos relacionado com Deus por meio da oração. E é nesse ponto que muitas pessoas dizem, não, mas eu quando eu acordo, a primeira coisa, eu já agradeço pelo meu dia. Antes de dormir, eu agradeço pelo meu dia. Inclusive, eu nem peço muito, eu só agradeço. Nós precisamos pensar o conteúdo das nossas orações. Porque daqui a pouco você diz, não, eu passo horas orando. Mas pelo que você ora? No capítulo 6, já passamos por esse texto, mas
entendemos que é o incrédulo que ora por necessidade. É o incrédulo, é o pagão que chega diante de Deus apresentando somente suas necessidades, desesperado, como se não tivesse pai. Como se estivesse diante de uma porta que na verdade é um muro, é uma parede. É o incrédulo que ora por necessidade. Qual tem sido o conteúdo das suas orações? Enquanto o incrédulo ora por necessidade, o religioso ora por reconhecimento. É os hipócritas. É aqueles que oram na frente dos outros, oram para parecer algo aos outros. Eles oram pedindo para Deus ser fiel na vida dele. Eles oram pedindo para Deus honrar, para Deus restituir, para Deus abençoar. Eles oram pedindo, Deus, me dá a chance para mostrar para o Senhor que se eu ficar rico, eu não vou virar as costas para ti. Sendo que a Bíblia diz, seja fiel no pouco. O que você tem? Mas o conteúdo da oração do religioso é esse. Reconhecimento. Ele quer até mesmo usar as coisas que Deus pode fazer genuinamente na vida dele para se provar para os outros. Quem não crê também ora. Ora porque acredita, não porque crê. O religioso, o hipócrita, também ora. Mas e o filho? Bom, o filho não ora por necessidade, ele não ora por reconhecimento, ele ora por relacionamento. O bater, o buscar, o pedir, não é simplesmente uma insistência contrária à vontade de Deus, mas é uma relação para entender o que o pai quer. É entender sobre o que o pai está conversando, para crescer nisso. Um filho bom trata dos assuntos do seu pai, se preocupa com os assuntos do seu pai. Sendo assim, irmãos, quem ora como filho, não tenta controlar Deus. Mas ele descansa no caráter do pai. Ele não chega diante de Deus dizendo, ó Deus, tu tem uma ideia, mas eu estou precisando de outra coisa, necessidade. Ele não chega também para Deus dizendo, ó Deus, chega de sofrimento. Agora chegou minha hora de ser exaltado. Só tenho dias de luta, cadê os dias de glória? Reconhecimento, esse é o religioso. Mas o filho não. Ele descansa no caráter do pai, ele descansa em quem o pai é. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo o entendimento guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse é o alvo, gente. É chegarmos diante de Deus tranquilos, sabendo que o caráter do nosso Pai é um caráter de amor, é um caráter de bondade, é um caráter de presença. E Ele vai cuidar da gente. O problema é que muitas vezes até cremos nisso, mas não para nós. Nós cremos que Deus responde às orações, porque a gente conhece outras pessoas que contam maravilhas, que contam que viveram milagres, que experimentam provisão, que ouvem Deus falar com eles. Parece que tem um fone de ouvido conectado direto com o céu. O cara levanta, o despertador dele é Deus dizendo bom dia. E a gente parece que nada, não ouve nada. A gente até crê que Deus fala, que Deus pode dar essa paz, que Deus desenvolve esse relacionamento com os seus filhos que oram. Mas quando a gente olha para a nossa própria vida, parece que isso não é possível. É por isso, irmãos, que nós devemos ter convicção dessa identidade de filhos. Pois é dessa convicção de que somos filhos de Deus, que toda a verdadeira oração nasce. Se não entendermos que por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício dele, nós fomos tornados filhos de Deus, a nossa oração vai ser do incrédulo, que só ora por necessidade. A nossa oração vai ser de um religioso, que só ora por reconhecimento, por promoção. Mas nunca cresceremos no relacionamento com o nosso Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16 diz,
pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, meu Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Precisamos crescer, portanto, nessa convicção. Chegar diante dessa porta, não como alguém que precisa tocar a campainha para que lá de dentro alguém visualize e verifique se podemos ou não entrar. A casa é do meu Pai. A casa é do nosso Pai. A gente tem a chave dela por meio de Jesus. Eu bato, eu busco, eu peço, e essa porta, ela está aberta. Essa porta da relação com o Pai, da intimidade com o Pai, está aberta. Então a primeira coisa que Jesus nos mostra aqui é os filhos que oram. Em segundo lugar, versículo 9 a 11, nós temos o Pai que responde. Porque até aqui nós conseguimos nos perceber, nos conectar. Eu oro, eu bato, eu peço, eu busco. Versículos 9 a 11 diz assim: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus trata de nos ajudar a enxergar Deus com clareza. Deus é o nosso Pai que responde. Deus é o Pai que não entrega coisas ruins aos seus filhos, enquanto seus filhos estão pedindo coisas boas. Estão pedindo até mesmo coisas que precisam. Ou se encontram em situações que necessitam de algo. Porque existe a forma de chegarmos diante de Deus como um incrédulo, preocupado com as nossas coisas, jogando na cara de Deus as nossas necessidades. Mas existe a forma de chegar diante de Deus com confiança de que Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Jesus nos ensinou a orar sobre isso na oração do Pai Nosso. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ele nos ensinou a orar por isso, orar por aquilo que precisamos. Aqui, Jesus corrige a nossa visão sobre Deus. Deus, o nosso Pai, não é um ser relutante em abençoar, mas é um Pai bom e generoso, cuja bondade é a base da nossa confiança. Por isso nós nos aproximamos dele. Por isso nós podemos ter o descanso, a certeza, a confiança de que Ele vai responder. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é generoso. E nós confiamos nisso. A palavra de Deus ensina isso largamente. Apenas um texto. Salmo 84, versículo 11 e 12, diz: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como encontra felicidade aquele que confia em Deus. Porque sabe que todas as suas necessidades serão plenamente supridas. Isso obviamente não significa que seus desejos serão totalmente atendidos. Jesus corrige nossa visão sobre Deus. Deus não é um distribuidor automático de bênçãos, mas Ele é um Pai que responde de modo pessoal. Deus fala com cada um de nós de uma forma que a gente entenda. Na maioria das vezes, o problema é que a gente se faz de louco. Na maioria das vezes, o problema é que estamos tão cercados de ruídos, de outros barulhos, de outras vozes, que não conseguimos ouvir a Deus. Enquanto Deus está querendo conversar com a gente de um modo pessoal. Esse Deus, Ele dá o que é bom. E às vezes, isso inclui o que não pedimos.
nós precisamos. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos fala que Deus age, não passivamente, ativamente. Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. E Ele faz isso de acordo com o propósito dEle, de acordo com o chamado dEle. E Ele faz isso para nos tornar mais parecidos com o Filho dEle, que sendo unigênito, único Filho, veio à Terra para se tornar o primogênito, o primeiro de muitos. O objetivo de Deus, portanto, por meio do seu Espírito, é nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Então, sim, Deus vai encher a vida dos seus filhos de coisas boas. Deus vai dar aos seus filhos tudo aquilo que eles precisam, inclusive aquilo que eles não pediram ao Senhor. Você lembra a forma amorosa, zelosa que Deus olhava para Jó? Deus olhou para Jó e disse assim: Tchê, se tem um cara taura na terra é esse. Esse é bom. É assim que Deus olha para Jó. Com amor, com zelo. Até no sentido limitado aqui da palavra ao contexto, orgulho. Um pai orgulhoso do seu filho. Mas quis Deus que Jó conhecesse mais acerca dele. Que Jó conhecesse mais sobre quem Deus é. Sobre o caráter de Deus. E Deus trouxe, portanto, a Jó algo que Jó nunca ousaria pedir. Quem de nós chegaria diante de Deus e diria: Deus, mata tudo meus bichos. Deus, pode derrubar toda a minha propriedade, matar todos os meus empregados. Deus, eu tenho muito recurso, manda uns ladrão aí. Manda uns ladrão para fazer um arrastão aqui e levar tudo. Deus, meus filhos são muito bons, eu acho que eu amo demais eles. O Senhor pode vir e matar eles? Jó nunca faria uma oração dessa. Mas Deus deu para Jó o que ele precisava para conhecer mais a Deus. A conclusão da história é que Jó, o próprio Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus nos dará todas as coisas boas que precisamos, mesmo que não sejamos capazes de pedir a Ele. Tem coisas que nós precisamos, mas nós ainda não sabemos. Precisamos, portanto, investir em relação com o Pai para poder orarmos por isso. O texto de Mateus aqui fala de coisas boas, né? Final do texto ali, no versículo 11, diz: quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu vi esses dias um vídeo na internet de um pai abrindo um picolé. Só que ele ia comer picolé na frente da criança. E ele não quis dar o picolé, o doce, talvez para a criança. Aí o que ele pegou? O que ele fez? Ele pegou um palito de picolé. O picolé dele era vermelho. Ele foi lá, mediu o picolé numa melancia. Ele cortou bem certinho o quadrado ali, o formato do picolé da melancia, cravou o palito, botou dentro da embalagem de novo e chegou para o filho assim e fez como quem abre. Então, ele já chegou com o picolé dele na mão, mostrou para o filho como quem abre o picolé e deu aquele picolé igual o dele, era a mesma cor, só que era de melancia. O filho dele morde aquele picolé e fica faceiro. Agora, você já imaginou esse mesmo pai pegar, ao invés ali de pegar uma melancia boa, bonita, ele fosse lá no lixo e pegasse a melancia que fez aniversário dentro da geladeira, fosse lá e falasse: eu quero comer meu picolé em paz, não tem outro. Ele vai lá no lixo, ele recorta então esse mesmo formato, crava o palito e entrega para o filho dele. Você consegue imaginar um pai fazendo isso? Se nós
que somos maus, não fazemos isso. Se nós que somos maus, somos capazes de pensar, de raciocinar e dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não dará as coisas boas. Não atenderá, não ouvirá os seus filhos. Mas o que é essas coisas boas? O próprio Jesus, ele deixa isso claro. E ele faz isso num outro momento. Muito provavelmente ensinando os seus discípulos mais uma vez, ou outra vez, acerca desse mesmo princípio, acerca desse mesmo texto. E para isso, para entender isso, nós precisamos ir para Lucas capítulo 11. Onde encontramos aqui, então, Jesus ensinando mais uma vez esse trecho do Sermão do Monte. Agora, da perspectiva de Lucas, do escritor Lucas. Muito provavelmente em outro momento. Enquanto Mateus fala de coisas boas, Lucas especifica qual é a maior delas. Qual é a coisa mais boa? Não sei se em português isso estaria correto. Mas você entendeu. Qual seria a melhor coisa que Deus, acho que melhorou, né? A melhor coisa que Deus poderia dar aos seus filhos. Lucas 11, versículo 13 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus corrige a visão que a gente tem sobre quem Deus é. Muitas vezes chegamos diante de Deus como se Ele fosse um fornecedor automático de bênçãos. Mas não é sobre isso. O relacionamento com Ele não é sobre isso. O tipo de pai que Ele é não é esse. Ele não está preocupado em dar coisas. Ao dar-nos do seu Santo Espírito, o Pai nos dá tudo. Tudo o que nós precisamos. Sendo assim, se deveria perder a importância, o que seria todas essas coisas boas que poderíamos receber? A nossa única preocupação, portanto, deveria ser: Deus, me dá do teu Espírito, me enche da tua presença, porque essa é a melhor coisa que eu poderia receber do Senhor. É o próprio Senhor habitando em mim, muito mais do que as coisas que o Senhor poderia me dar, do que o emprego que o Senhor poderia me dar, do que a saúde que o Senhor poderia me dar, a família, o casamento, a beleza, os recursos, muito mais do que tudo isso. A melhor coisa que eu poderia receber do Senhor é o próprio Senhor habitando em mim, por meio do seu Espírito Santo. Deveríamos desejar isso acima de todas as coisas. Afinal, toda a capacitação de que precisamos, toda a graça, todo o dom espiritual, todas essas bênçãos nos são conferidas através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o ponto da Trindade onde tudo se torna pessoal. É por meio do Espírito Santo que nós nos relacionamos com o Pai, nos relacionamos com o Filho. É por meio disso que crescemos no relacionamento com o nosso Deus triuno. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos. Para o quê? Para nos exibirmos? Não. Para a vida e para a piedade. Ou seja, para sermos um crente bom. E fez isso como? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Deus enche a nossa vida de coisas boas e faz isso na vida dos seus filhos por meio do seu Espírito. É através do seu Espírito que nós conhecemos quem Ele é. É através do seu Espírito que recebemos tudo o que precisamos para viver a vida e viver a vida de uma forma piedosa. Sendo assim, irmãos, é o Espírito e não outra coisa. É o Espírito que é a bênção suprema, porque traz consigo tudo o que é verdadeiramente bom. Consolo, sabedoria, força,
santidade, tudo disso vem dele. Tiago 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O problema é que às vezes a gente está tratando como coisas boas, coisas que não vieram de Deus. E esse é o nosso mal. Por não enxergarmos a Deus com clareza, existem coisas que aparentemente são boas, porque são prazerosas, porque trazem benefícios, porque nos promovem, e tratamos isso como coisas boas. Mas Tiago 1, o irmão de Jesus, anos depois, escreve: toda boa dádiva, tudo aquilo que é verdadeiramente bom, tem um jeito de saber. Ele vem de Deus. Ele está de acordo com a sua palavra. Porque se não tiver, ainda que pareça bom, ainda que dê certo, não é bom e não está certo. O Pai pode negar o que pedimos, mas Ele faz isso porque nos dá o melhor. Não dá bênçãos apenas. Ele se dá a si mesmo. Ele próprio se entrega a nós. É isso que o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus, disse: um filho se nos deu. Paulo entendeu muito isso e aplica muito bem isso em Romanos capítulo 8, versículo 32, quando ele diz: aquele, o Pai, aquele que não poupou o seu próprio filho, Jesus, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Nós temos um Pai que responde. Bata, busque, grite, chore, tem alguém do outro lado da porta. Ele entregou o próprio filho por você e a você. Será que ele não daria todas as outras coisas que você precisa? Diante dessa verdade, nós precisamos nos perguntar. Diante dessa verdade, você precisa se perguntar: isso é suficiente? Ter o Espírito Santo habitando em você é suficiente para você? Ou você precisa de tantas outras coisas boas na sua vida para então viver contente com Deus? Responda para você, diante de Deus: isso é suficiente para você? Saber que o Pai responde e responde com aquilo que você precisa? Terceiro e último lugar, Jesus fala sobre os filhos que oram, sobre o Pai que responde, e o resultado disso que é o amor que reflete. Versículo 12 de Mateus 7. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros lhes façam, façam também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Amados irmãos, não podemos ignorar o contexto aqui. O texto, o versículo 12, inicia dizendo portanto. Algumas traduções, talvez na sua Bíblia até seja dessa forma, algumas traduções elas trazem o versículo 12 de forma separada. Elas tratam ali o versículo 7 até o 11, e aí tem um título em negrito, e no versículo 12 tem outro título em cima, escrito a regra de ouro, ou a lei áurea, algo nesse sentido. Não lembro agora de cabeça, mas eu sei que existem traduções que trazem assim. Só que o versículo 12, ele inicia com portanto. Ele inicia dizendo que ele está concluindo um assunto. Não pode ser, então, tratado de forma separada. Jesus está nos levando a orar pela capacidade de agir como Ele em nossos relacionamentos. Qual é o contexto aqui? No capítulo 7, Jesus inicia dizendo: não julguem. Olhem para si próprios. Tire primeiro a trave do seu olho para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. E depois vá até ele, corrija ele, faça isso de acordo com a reta justiça. Jesus está falando sobre julgamento
E aí parece que ele abre um parênteses no meio e fala sobre oração. Mas isso aqui, a oração é o recheio desse prato que Jesus está nos servindo. Assim, portanto, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Nós terminamos o domingo passado com a seguinte pergunta. Uma das perguntas finais. Como você gostaria de ser tratado quando caísse em pecado? Jesus está falando sobre isso ainda. Ele nos leva a orar e diz que devemos fazer aos outros como gostaríamos que fizessem a nós. Jesus está nos levando a orar pela capacidade de agir como Ele em nossos relacionamentos. Devemos nos enxergar claramente, para ver o outro claramente. Mas isso só é possível se vermos a Deus como Ele é. Esse versículo aqui, que é conhecido como a regra de ouro, não era novidade para os discípulos. Não é novidade para muitas pessoas. Mesmo na época de Jesus, muitos já usavam esse princípio, mas o adotavam de forma negativa. Eles diziam, não façam aos outros o que vocês não querem que seja feito a vocês. Parece ser a mesma coisa, mas existe um abismo de diferença entre uma coisa e outra. Quando Jesus diz, façam, ele não está dizendo, não façam o que vocês não querem que seja feito a vocês. Ele diz, façam o que vocês querem que sejam feito a vocês. Jesus ensina que a regra de ouro não é uma ética passiva, mas é graça ativa e transbordante. Essa graça me encheu e agora ela transborda. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus diz aos seus discípulos, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Como poderíamos fazer isso? Amar uns aos outros como Cristo nos amou. Você concorda comigo que esse é um padrão inalcançável pelas nossas próprias forças? É por isso que Jesus, então, depois de falar sobre isso, sobre o relacionamento com o próximo e julgamento ao próximo, ele nos leva a orar. Ele nos leva a crer que Deus nos dará aquilo que é melhor. As outras coisas estão em segundo plano. O assunto de Jesus aqui é nos dar o seu próprio Espírito para que a lei e os profetas sejam cumpridas através de nós, assim como Ele cumpriu. O resultado dos filhos que oram a um pai que responde é esse amor que reflete quem Deus é. É nós obedecendo o mandamento que Jesus nos ensinou. Amém. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Versículo 35 diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sendo assim, irmãos, isso aqui não é uma questão de escolha. Nós não estamos diante de uma coisa opcional. Vamos comprar uma cadeira nova. Aí lá na fábrica que nós vamos comprar, as pessoas perguntam, vocês querem com o estofado só nas costas ou no assento também? É opcional. Mas nós não estamos falando disso. Jesus não está falando disso. Jesus está dizendo que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E isso só é possível como? Não tem como fazer isso pelas nossas próprias forças. Jesus nos leva, portanto, a bater, a buscar e a pedir, crendo que o Pai nos dará da sua presença, do seu Espírito, para vivermos assim, para refletirmos o seu amor. Quem conhece o amor de Deus, e esse amor é pessoal, ele passa a agir como Deus age. Não em perfeição, obviamente, já falamos sobre isso em outro momento, mas é refletir, de fato, o caráter de Deus.
Aqui, Jesus encerra o arco iniciado em Mateus 5,17, onde ele afirmou: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O que começou lá no capítulo 5, no versículo 17, o que começou com a revelação de Cristo como o cumprimento da lei, é refletido agora no discípulo dele, vivendo esse cumprimento através do amor. Jamais entenderemos as porções do Sermão do Monte, senão à luz da sua totalidade. O cumprimento da lei não é apenas obediência externa, mas é transformação interna. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio levar os seus discípulos a o imitarem. Como ele cumpriu a lei, como ele cumpriu os profetas, agora isso continua através dos seus discípulos. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que deseja completar o sofrimento de Cristo em seu próprio corpo. O reino continua avançando, o ministério de Jesus continua através dos seus discípulos, não apenas a partir daquilo que eles fazem, mas a partir daquilo que eles se tornaram. Em Mateus capítulo 22, do versículo 36 até o versículo 40, nós temos um mestre da lei indagando Jesus. Nós temos aqui um apaixonado por métodos milagrosos. Jesus está ensinando e com o intuito de colocá-lo à prova, o mestre da lei então pergunta a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ou seja, resume tudo isso aí, me diz só o que eu tenho que fazer para eu poder fazer e ir embora. Me diz o que eu tenho que fazer para ficar bem resolvido contigo, para garantir o meu ticket de céu. Me diz, Jesus, o que eu faço? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aquilo que começou em mim, diz Jesus, vocês devem orar, bater, pedir, suplicar, chorar, clamar, para que se complete através da vida de vocês. Só assim seremos capazes de fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem com a gente. Pois a regra de ouro é impossível ao homem natural. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele traz isso à tona, ele denuncia isso. Tanto é que ele exorta aquele povo dizendo: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, porque essa é a nossa inclinação natural. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse é o padrão. Como poderemos nos comportar, como poderemos amar, como poderemos sentir, agir como Jesus Cristo? Se não através do próprio Cristo habitando em nós, reinando em nós por meio do seu Espírito. Você entende, portanto, meus irmãos, que a única forma de refletirmos fielmente esse amor é por meio do Espírito Santo. É por meio do próprio Deus habitando em nós. Caso contrário, seremos sempre limitados pelo eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Mas é Ele em nós. A verdade é que só aquele que ora e conhece o Pai pode vivê-la. Porque isso é reflexo do caráter dele. A regra de ouro é impossível ao homem natural. É só por meio dele
que nós conseguiremos viver isso. Sendo assim, a graça recebida em segredo, no quarto em secreto, se torna agora amor manifesto em ação. O discípulo, portanto, faz aos outros o que o Pai lhe fez. Aqueles que vivem em oração, eles aprendem e serão levados a fazer pelos outros o que Deus tem feito por ele. Porque ainda que ele levante sua mão, seu dedo para apontar, ainda que ele abra sua boca para fazer juízo errado, porque o juízo correto nós já estabelecemos que é o certo e é esperado dos discípulos. Mas quando o verdadeiro discípulo, ainda que ceda a essa tentação, certamente o Espírito que habita nele o lembrará que ele é um filho. E como filho, ele foi tratado com amor pelo seu Pai. Quando desenvolvemos a vida de oração, batemos, pedimos, buscamos, seremos levados a fazer uns pelos outros o que o Pai tem feito por nós. O maior sinal, irmãos, de que Deus respondeu à oração não é o que recebemos, mas quem nos tornamos. Filhos que confiam e refletem quem Ele é. Não é sobre hipocrisia. A verdadeira espiritualidade não termina com palavras. Não apenas fala, ela faz, e faz porque é. Romanos 13:10 diz: pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: amem o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor, diz o apóstolo Paulo, é o cumprimento da lei. Quem recebeu graça, passa a agir com graça. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou? Não é isso que o homem conhecido como apóstolo do amor escreveu já no fim de sua vida? 1 de João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O amor é a resposta visível de uma vida que foi moldada na presença invisível de Deus, na vida em secreto com o Pai. Qual é o resultado disso, gente? É um amor que reflete. Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o versículo 25 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso precisa se tornar prático em nosso meio. Não adianta nos auto-intitularmos filhos que oram. Não adianta afirmarmos que temos um Pai que responde, se em nós não é percebido o reflexo do seu amor. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, quando olham para você, o que as pessoas enxergam? Não pense naquilo que você deixa de fazer. Elas enxergam alguém que não bebe. Enxergam alguém que não fuma. Até porque se eu for fazer isso, eu vou fazer escondido, daí que não vou enxergar mesmo. Não pense naquilo que você deixa de fazer, mas naquilo que você faz. Ninguém me vê falando palavrão. Ninguém me vê passando a mão numa mulher que não é minha. Ninguém me vê assistindo imoralidade
no meu telefone, na minha TV. Não pense naquilo que você deixa de fazer. Se bem que há coisas que deveríamos parar de fazer, com certeza. Mas pense naquilo que você faz. Porque a conclusão desse grande arco que inicia em Mateus 5,17 e que se encerra em Mateus 7,12, a grande conclusão de Jesus não é não façam, é façam. O que as pessoas enxergam naquilo que você faz? A vida do discípulo é um movimento contínuo. Os filhos que oram, o pai que responde e o resultado, o amor que reflete. A oração é onde descobrimos nossa identidade. Somos filhos. Chegamos diante do Deus Criador dos céus e da terra. Chegamos diante do Deus Todo-Poderoso e clamamos: Abba, Pai. É na verdadeira vida de oração que descobrimos quem somos. A resposta dele é onde experimentamos intimidade por meio do Espírito Santo. Porque podemos muito bem acreditar em muita coisa, mas se o próprio Espírito não habitar em nós e vivificar tudo isso, nunca seremos íntimos de Deus. Quando foi a última vez que você chegou diante de Deus e disse: Deus, eu não quero mais nada, eu quero só o Senhor. Eu quero o Teu Espírito Santo enchendo a minha vida, e isso basta. Tem um monte de coisa legal, tem um monte de ideia que eu tenho para o Senhor me dar, de várias coisas que o Senhor podia me dar, mas hoje, Senhor, eu quero a Tua presença. Quando foi a última vez que você fez isso? Se faz tempo, é bem provável que você tenha se esquecido do que é viver intimidade com o Pai. O amor é como o imitamos. Por meio do amor, nós imitamos quem Deus é, refletindo o seu caráter. Afinal, Deus é amor. Cantamos isso para as crianças. Cantamos isso com as crianças. E deveríamos cantar isso uns aos outros. Uns para os outros. Quem aprende a orar como filho, a confiar como filho e a amar como pai, ele vive o verdadeiro significado do reino de Deus. Ele chegou lá. Ele encontrou o contentamento, a satisfação que existe na vida no monte. Amados irmãos, oração boa é aquela que se torna prática e reflete o amor do Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos desafie a viver isso. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por graça, clamamos ao Senhor por favor, clamamos ao Senhor por misericórdia, clamamos ao Senhor por perdão, porque muitas vezes, e durante tanto tempo, nós chegamos diante do Senhor usando esse texto para pedir coisa para a gente. Chegamos diante do Senhor como que um carro desgovernado, apontando para uma direção e se esforçando para superar obstáculos, custe o que custar, nem que nos arrebentemos no processo. Há coisas que queremos mais do que tudo,
e usamos a tua palavra na tentativa de te obrigar a nos dar essas coisas. Nos perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Nós queremos encerrar esse tempo de culto público pedindo que o Senhor nos dê as coisas boas que o Senhor deseja. Que o Senhor trabalhe os nossos corações para entender o que o Senhor quer nos dar. Trabalhe em nossos corações, nos dê intimidade para entendermos a respeito do que devemos conversar contigo. Quais são as coisas que devemos pedir ao Senhor? Porque há coisas, sim, que o Senhor nos dará quando pedirmos. Mas nós pedimos, Pai, por favor, nos ensina qual é o sentido dessa porta, para a gente não ficar forçando ela do lado contrário, ficar se desgastando, até mesmo desanimando outras pessoas, orando por coisas que o Senhor não quer conversar com a gente agora. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes vamos para um texto como esse e enxergamos tantas coisas e deixamos o principal passar. Nos ajuda a olhar para esse texto e ter em nosso coração a verdade principal. Aquilo pelo qual mais devemos pedir, bater, buscar, é o teu Espírito Santo. É a tua presença. Porque assim enxergaremos ao Senhor com clareza. Iremos parar de nos relacionar contigo como incrédulos, que ficam apenas pedindo acerca das tuas necessidades. Somente assim iremos parar de nos relacionar com o Senhor como religiosos, hipócritas, que vão ao Senhor apenas em busca de reconhecimento ou promoção. É somente através do Teu Espírito Santo, é somente através da Tua presença, de um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor, que seremos capacitados de refletir o Teu amor, de refletir o Teu caráter. E é isso que queremos, Senhor. Mais do que tudo, é isso que queremos. Em nome de Jesus, nos ajuda a fazer essa oração com verdade em nosso coração. Que se esse ainda não é o nosso desejo, se o nosso coração não se sente atraído para orar assim, que o Teu Espírito Santo nos constranja, nos transforme, nos convença e nos faça a olhar para o Senhor como o nosso maior alvo, como a nossa maior ambição. É Tu que queremos, Senhor. É a Tua presença em nós. Não só a nosso favor, em nós, para que assim seja também através de nós, para que assim o Teu reino avance através de nós, e cada vez mais pessoas sejam levadas para esse quarto, cada vez mais pessoas sejam trazidas para esse ambiente de intimidade, de relacionamento contigo, mais pessoas Te reconheçam como Pai, por meio do sacrifício de filhos, sejam feitas Teus filhos. É isso que queremos, ó Deus, essa casa cheia de filhos do Senhor, amados pelo Senhor, pessoas que Te conhecem, que Te admiram, que Te amam, que creem no Senhor, que Te desejam acima de todas as coisas, que amam ao Senhor com todo o coração. É somente por meio do Teu Espírito que isso pode ser verdade em nós, é somente por meio do Teu Espírito que isso pode ser experimentado em nosso meio. Ah, Senhor, nós estamos aqui batendo, pedindo, buscando, não na incerteza ou na expectativa de que alguém vai atender. Nós estamos aqui batendo, pedindo e buscando, na esperança convicta de que o nosso Pai está do outro lado da porta, nos ouvindo,
e pronto para nos dar todas as coisas boas que precisamos, sendo a principal delas Ele próprio. Fortalece isso em nossos corações. Renova a nossa esperança. Nos lembra que o nosso relacionamento não é com Cristo morto. Cantamos, a manjedoura está vazia porque Ele cresceu. Mas a cruz está vazia, o túmulo está vazio porque Ele ressuscitou. O trono está ocupado porque Ele reina e está vivo. E é por isso, Senhor, que nós meditamos a Tua palavra e é por isso que nós clamamos pela Tua presença. Porque não oramos a um Deus morto. Não buscamos um Deus morto, nós buscamos a um Deus que está vivo. A um Deus presente e ativo hoje, aqui e agora. Nós queremos encerrar esse tempo como nosso culto público, declarando ao Senhor a nossa fé, a nossa esperança. O Senhor está vivo. E é por isso que não somente a gente encara o amanhã, mas que faremos isso por meio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração, para a glória do Teu nome e avanço do Teu reino. Amém. Amém. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, se eu vencer, que a minha vida